me a god. You call me a god. You call me a god. Let's go. Fala galerinha, aqui é o Scarlet e dessa vez estarei trazendo para o canal Desafio 6 Pokémon. Mas antes, siga o canal para quem não é inscrito, aperte o sininho para ficarem por dentro de todas as novidades. E já deixem aquele like que ajuda demais o canal. Ok, vamos lá. O que seria o Desafio 6 Pokémon? Nada mais é do que zerar cada uma das regiões existentes do universo do Pokémon, utilizando algumas regrinhas que nós vamos ver. Regra número 1. Só usaremos 6 Pokémons em cada região. Só iremos capturar os Pokémons que iremos utilizar para zerar esse game, ou seja, só vamos utilizar 6 Pokémons e nada mais. Todo Pokémon ou será capturado ou dado, né? Porque a gente também pode ganhar esses Pokémons. Então nós vamos escolher 6. Por isso que desde o início, para cada região, a gente vai dar uma estudada, uma analisada em quais serão os nossos 6 Pokémons. Duas observações sobre essa regra. Podemos capturar para realizar alguma troca, ou seja, caso um dos 6 Pokémons que nós escolhemos para zerar aquela região, para adquirir ele a gente não consegue nem receber, nem capturar. A gente precisa realizar alguma troca com algum NPC dentro do jogo. Então por esse motivo a gente pode precisar capturar algum Pokémon para fazer essa troca. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a Nidoran fêmea. Para adquirir ela, você precisa capturar o Nidoran macho e trocar. E dependendo da versão, é o contrário, você captura o macho e troca pela fêmea, algum NPC, seria uma situação dessa. Se for necessário, o Pokémon que a gente escolheu para nossa equipe, a gente não conseguir capturar ele, a gente só consegue ele na forma de uma troca. Aí, por esse motivo, a gente pode capturar o Pokémon da troca dele sem problema algum. Com a seguinte observação: mesmo que a gente vai fazer a troca, a gente não vai utilizar esse Pokémon, a gente só vai utilizar o que a gente for fazer a troca. Segunda observação, os Pokémons Freedom, os Pokémons de graça. Aqueles Pokémons que o jogo nos entrega, nós não somos obrigados a utilizá-lo. No momento que a gente receber esse Pokémon, nós vamos guardá-lo. Caso ele faça parte da nossa equipe, nós vamos utilizá-lo, óbvio. Segunda regra, podemos usar qualquer Pokémon da região, porém, tentaremos não usar nenhuma lenda, né? Como já está no nome, é uma lenda, então vamos excluir as lendas, só em último caso, ou caso for necessário, utilizaremos alguma lenda, mas a ideia é tentarmos não usar nenhuma lenda em um dos nossos 6 Pokémons em nenhuma região. Primeira observação sobre a regra. Mesmo em Oi, podemos utilizar Pokémon de qualquer região se a versão original nos der essa possibilidade. O que isso significa? Eu dei o exemplo de Oi, mas pode ser qualquer região. Não por ser ou Kanto ou Johto, por exemplo, você pode usar qualquer outro de outra geração. A gente não vai precisar ficar preso apenas aos daquela geração. A gente pode utilizar a única regra mais à frente que vai fazer sentido essa observação melhor. Agora sobre o original, porque a palavra original? Iremos utilizar apenas as versões originais do universo do Pokémon. Não iremos usar nenhum Game Fan, nada do tipo, nem hacker, nenhum desses aplicativos, nada do tipo. O único que a gente vai utilizar pela questão é um speedrun para poder ficar o jogo mais rápido, né? A gente tem uma batalha mais rápida, uma movimentação mais rápida para não perder certo tempo só vendo o bonequinho andando e batendo. E no enfim, para o conteúdo ideal do vídeo. Mais uma observação sobre essa regra. Inicialmente só iremos jogar uma versão de cada região. O que significaria isso? Como a gente sabe, Kanto tem algumas versões, Johto tem outras versões, ou tem outras versões e por aí sucessivamente. A gente vai escolher uma versão apenas e jogar. A ideia é jogar uma vez só em cada região, não precisar passar por todas as versões. Caso seja necessário, a gente refrisa essa observação dentro da série e faça uma certa modificação nesse ponto e joga uma versão a mais ou duas, dependendo do que ocorrer dentro da série. Mas a ideia seria apenas uma versão por região. Terceira regra, não podemos repetir o Pokémon utilizado na região anterior, já fazendo sentido. Que observação eu tenho a dizer sobre isso? Se usamos um Pokémon, por exemplo, em Kanto, não poderemos usar esse Pokémon nas próximas regiões. Agora já fez um pouco mais sentido de algumas coisas ditas atrás. Então a regra é essa. A gente foi lá, jogou a primeira geração em Kanto. Montamos nossos 6 Pokémon. Zeramos. Fomos para Johto, a nova região. Montamos nossos 6 Pokémon.
Dentro desses Pokémons nós não podemos repetir nenhum que foi utilizado anteriormente. E assim sucessivamente para cada região que a gente for jogando e zerando. Nunca vamos repetir nenhum Pokémon. Quarta regra, devemos utilizar o Eevee em cada região, ou seja, em cada equipe que a gente fizer, dentro dessa equipe, obrigatoriamente nós temos que encaixar o Eevee, ou Eevee ou uma das suas evoluções. Lembrando, sobre as regras anteriores, nunca podemos repetir o Pokémon, ou seja, se em alguma versão você utilizou o Flyron, por exemplo, não poderemos utilizar o Flyron em nenhuma outra versão posterior. Então, ficar atento sobre isso quando utilizar cada uma das evoluções do Eevee. O próprio Eevee poderá ser utilizado também, talvez a gente utilize o Eevee em alguma geração, justamente para segurar as evoluções para alguma região posterior. Quinta regra, devemos ter todos os HMs equipados em nossos Pokémons no momento que a gente for zerar ele, ou seja, quando a gente for enfrentar a Elite dos 4, a gente tem que estar com os HMs todos equipados no nosso Pokémon. Observaçãozinha, né? Já sabendo, lembrando que só podemos ter 6 Pokémon. Então, esses HMs desde o início, de acordo com o que a gente estiver jogando, vamos ter que estar equipando eles para avançar no jogo ou adiantar alguma coisa no nosso jogo. Porém, podemos rotacionar esses HMs entre os nossos Pokémons. Não necessariamente se eu usei o HM num Pokémon inicial, eu não poderei trocar para outro. Poderei sim, a gente vai poder fazer essas rotações quando necessário. Tentar não fazer elas para não perder moves à toa, né? Porque um HM ele está ocupando o move de um Pokémon que só pode ter até 4 moves, então tem que estar tomando conta disso aí. Mas em alguns casos talvez a gente precise fazer alguma rotação dependendo da equipe que a gente escolher. No final do jogo, talvez aquele HM que eu coloquei no início, no Pokémon 2, por exemplo, no final, não, eu quero ele no meu Pokémon 5. Mas eu só vou capturar o meu Pokémon 5 em tal etapa do jogo e eu já preciso desse HM antes. Então, talvez por esse motivo a gente tenha essa rotação. Então essas são as duas observações sobre essa regra. Última regra e sexta regra. Podemos evitar qualquer regra anterior. Uai, Scalo, então por que nós criamos as 5 regras anteriores? Já vamos explicar isso. Vamos lá. Observação. Quando nós podemos usar essa sexta regra? Ela não vai estar ativa sempre. Ela vai ser utilizada em alguns momentos, se for preciso. Quando? Caso o jogo nos obrigue a isso. Caso o jogo nos obrigue a ter que não executar alguma regra anterior, nós vamos deixar essa regra de anterior por um tempo, por um instante, executar a ação dentro do jogo que nos obrigou. Após executar essa ação e o jogo consegue dar continuidade, nós voltamos à regra novamente. Como assim? Vou dar um exemplo. Em Kanto, o HM5 Flash, nós temos que equipar ele em algum Pokémon para utilizar dentro da caverna para a gente poder ter visão e poder andar dentro dela. Ah, Scarlet, mas a gente tem uma visãozinha restrita, então a gente pode andar. Ok, realmente dá para andar, principalmente se você abrir o mapa numa página na internet, acompanhar, você consegue atravessar a caverna sem usar o flash, isso é verdade. Porém, pode ocorrer situações que não nos obrigue. Mas nós ainda assim no flash, nós iremos equipar em algum Pokémon, vai ser obrigatório a gente ter que equipar esse flash para dar continuidade. Eu não quero, nessa nossa série, eu tenho que abrir esse mapa do lado e eu meio que vou estar burlando, né? Lembra que eu não quero usar hack, nada do tipo, então a gente vai estar meio que burlando. Tudo bem que a gente vai acompanhar alguns detonados, mas nesse ponto, alguns pontos talvez seja crucial a gente respeitar o jogo e fazer o que o jogo nos quer. E o que o jogo ele olha pra gente e pede? Eu preciso que você tenha pelo menos 10 Pokémons registrados na sua Pokédex para me te dar, um NPC vai falar, para me te dar o HM5 para você utilizar esse HM5 dentro da caverna e poder prosseguir no jogo. Então, esse é o momento da regra 6 entrar em ação, caso seja necessário. Mas esses aí vai ser bem situacionais e a gente ao decorrer da série de cada região a gente vai debater sobre isso e tomar as decisões corretas de quando e não usar as regras. Mas em via das dúvidas, a sexta regra nem existe, ela só vai ser utilizada no momento que o jogo me impedir de dar continuidade, sendo que eu estou seguindo as minhas regras, as nossas regras. Então é isso. Ok, gente, então é isso. Esse é o desafio 6 Pokémon que eu vou trazer aqui pro canal. É a gente seguir e zerar cada uma das regiões
do universo do Pokémon. Espero que vocês me acompanhem e gostem do que a gente vai fazer aqui juntos. E não se esqueçam de dar aquele like ou dislike, porque é muito importante. Até mesmo o dislike, gente, é muito importante. Se você não gostou do vídeo, se você gostou do vídeo, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Dessa forma a gente consegue acompanhar. E para o YouTube é uma interação. Então é melhor uma interação positiva e negativa do que nenhuma interação. Muito obrigado, até a próxima.